Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém? Amém. Nós fizemos então a abertura essa noite com a palavra de Filipenses, né? Onde no versículo 13 do capítulo 3 e 14, ali o apóstolo Paulo está dizendo que se esquece das coisas que ficaram para trás e que ele estava prosseguindo para o alvo, não é isso? E esse alvo, você sabe qual é? É o alvo da salvação, da vida eterna, né? E nós louvamos também que maior é o que está em nós. E nós temos a convicção disso. Você tem alguma dúvida sobre isso, amado? Alguém tem dúvida que Jesus é muito maior do que tudo? Amém, igreja? Nós estamos todo mundo aqui cultuando ao Senhor? Então, quantos que concordam que Deus é maior do que todas as coisas que nós conhecemos? E nada, absolutamente nada, pode ser igual ao nosso Deus. Aliás, Ele criou tudo, tudo que existe, só existe por causa dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então a igreja tem que glorificar o Senhor, amado. Nós não estamos aqui cultuando um Deus feito por mãos de homens. Nós não estamos aqui buscando um Deus que precisa ser, né, assim como a gente vê no mundo aí, vê na própria palavra, aqueles sacerdotes, aqueles profetas do Velho Testamento, que ficavam se batendo, se sacrificando, para tentar ouvir a resposta do Deus deles, naquele desafio do profeta Elias, 1 contra 450 profetas. Eles falaram: vamos lá, façam vocês o altar de vocês. Se realmente Baal é Deus, ele que responda. Agora, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eles então ficaram horas e horas ali, clamando ao Deus Baal, que não é Deus coisa nenhuma, nunca foi, nunca será, é mais um ídolo criado pelo homem. E eles ficavam ali berrando, eles ficavam os 450 se batendo, se torturando para ver se Baal respondia. Não vai responder nunca. E aí então o profeta, de tantos, já era quase meio-dia, ele falou: gente, eu acho que ele não está aí, vocês têm que gritar mais alto, vocês estão falando muito baixo, acho que ele está dormindo, tenta acordar ele. E ele falava aquilo com ironia, logicamente. De repente falou: olha, nem gritando está dando certo, acho que ele deve ter saído. Então ele falava com ironia porque Deus dava a ele aquela autoridade, e ele tinha convicção que o único Deus, isso é convicção, diante de um rei, diante de um império, você declarar: olha, eu sigo um Deus vivo. Os teus profetas não passam de profetas pagãos, de deuses que não são Deus. Então, você também que está aqui dentro desse templo, quando eu faço a pergunta se você crê que Deus realmente é maior, você tem que declarar isso com muita força, amados, para que o inferno estremeça ao ver a tua fé, envergonhe as trevas. Aliás, é bíblico isso. Abale o inferno, cristãos. Amém? Abale o inferno. Isso significa que devemos ser barulhentos? Não, existe, cada um tem um chamado, um ministério. Nós somos uma igreja neopentecostal. Existe, eu sou pentecostal por natureza, mas eu não gosto de silêncio também não. O silêncio me incomoda. Nós temos que incomodar o inferno. Amém, igreja? Então, porque nosso Deus é vivo e verdadeiro. Então, o neopentecostal, nós somos aqueles que dão liberdade ao Espírito Santo, mas nós temos que manifestar também a nossa fé. Isso se manifesta com glórias, com muito brado de vitória. Amém, igreja? Você está aqui então para servir ao nosso Deus. Amém? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada lá em primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Ou então, para aqueles que chegaram depois, abra Filipenses de novo, que vai que alguém chegou depois, que nós estávamos louvando, né? Aí não vai compreender muito bem a palavra e o que nós estamos dizendo aqui. Então abra de novo em Filipenses lá. Até porque também nós vamos dar oportunidade desse amado, amada que vai nos ver pela internet, porque Deus tocará de buscar nosso blog, né? Nos localizar, porque Deus que move tudo, todas as coisas. E aí então essa pessoa precisa saber, ouvir essa palavra do apóstolo Paulo em carta aos Filipenses, no capítulo 3. Nós lemos antes do louvor aqui, da abertura, mas passou a gravar agora, então nós vamos ler de novo, que é 3 de Filipenses, versículo 13, que diz assim: olha o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo então para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí nós louvamos ao Senhor que este Deus é muito maior, por isso nós louvamos: maior é o que está em nós.
Agora vamos, sim, em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, você já vai entender o porquê de juntar essas palavras, porque nós temos que determinar a grandeza do nosso Deus, quão maravilhoso é esse Deus. Em 1 João diz assim, capítulo 5, versículo 19: sabemos, você tem ciência disso? Saber é ter ciência, né? Sabemos que somos de Deus. Quantos que sabem que são de Deus aqui nas suas mãos? Registra aí, Senhor. Quantos têm essa ciência, essa convicção que são do Senhor? Então aqui o apóstolo João está dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso quer dizer que o mundo inteiro está dominado pelo inimigo. Eles estão vivendo um mundo de ilusão, e você acabou de ver aí uma festa da ilusão, 4 dias ou mais, e vão continuar aí. Você pensa o quê? Eu fiquei barbarizado quando eu era executivo, fui trabalhar em Recife, foi Recife. Aí me deixaram num hotel lá, e eu via Olinda. Olinda é uma cidadezinha pertinho, como Londrina e Biporã, uma cidade pertinho assim de Recife. E era um mês de outubro, um calor enorme, e eu da sacada do apartamento eu podia ver Olinda. E eu vi aquela festa toda, eu falei: o que é aquilo lá? Aí eu perguntei na portaria: o que está tendo naquela cidade perto lá? Falei: aquilo é Olinda, aquele jeitão deles falar. É Olinda. Mas está tendo uma festa de carnaval lá. Eu vi de longe, mas eu vi que dá para ver que era muito iluminado. Ele falou: o seu carnaval antecipado. Nós já começamos em outubro, ele falou. Então nós pensamos que esses 4, 5 dias, mas no Nordeste lá eles começam em outubro, vão terminar lá para o mês de abril. É verdade, se vê, não exagero não, mas eles continuam, pessoal. Então o mundo jaz no maligno, gosta das ilusões, de viver esse mundo de ilusão, porque tudo isso é carnalidade. E se você vê as barbaridades que a televisão não mostra que ocorre atrás dessas festas, então misericórdia. Mas não vamos falar sobre isso, que não é o motivo da pregação. Mas diante daquilo que nós falamos, que realmente o mundo inteiro jaz no maligno. Se você tem um pouquinho só de visão espiritual, o que tem de coisas ocultas nesses desfiles, nessas festas, que é maligna, você pode observar. O que tem de coisas ocultas ali, que é para o diabo ser louvado, você não faz ideia. Tudo coisas ocultas, escondidas, que o ser humano acha que é normal, e não é normal. Então, mas vamos voltar a falar daquele que é muito maior. Amém? Amém? Glórias a Deus por isso. Então, nós sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós sabemos primeiro que nós somos de Deus. Amém? Então nós não podemos, e não podemos mesmo, mais ser tocados. O poder do inimigo não tem, diga para o irmão do seu lado, o poder do inimigo não tem mais nenhum acesso a nós. Amém? Ou seja, o inimigo não tem poder nenhum mais sobre nós. Você que pode glorificar Deus? Porque muito maior é aquele que nos selou, aquele que nos marcou. Há uma marca da salvação em nós. O sangue do Cordeiro de Deus está sobre nós. Estamos chegando perto de um período aí chamado Páscoa, mais próximo da Páscoa. Eu tenho certeza os mais antigos já ouviram várias vezes ministração da Páscoa. Vou estar mostrando de novo para que outros grupos de pessoas possam também ganhar um entendimento. Mas lá, quando Deus instituiu a sua Páscoa para os judeus, Ele falou: olha, fiquem todos vocês em suas casas, porque eu estou instituindo a minha Páscoa. Vocês vão matar um animal sem defeito. Ele exigia um número mínimo de família, de pessoas na família. Se não comportasse aquele número, então tinha que se reunir com outras famílias. E aí todos deviam ficar nas suas casas dentro, e ali eles imolavam, sacrificavam, matavam o animal, pegavam o sangue daquele animal sem defeito nenhum. Tinha que ser um animal totalmente novinho, um animal totalmente sem nenhum defeito, novo, sem defeito. Jesus é assim, o Cordeiro de Deus, sem defeito. E o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido, passado, marcando as portas, os umbrais das casas dos hebreus, no caso na época judeus, mas hebreus. E os judeus então, com aquela marca, Deus falava: olha, hoje o espírito da morte vai entrar em todas as residências no Egito, mas não vai entrar onde tiver essa marca. Essa marca, para que quando o espírito da morte ver esta marca, ele não entra para matar o primogênito de cada família. Porque dentro do Egito, todo primogênito, desde o animal,
animal, até o ser humano será morto essa noite. Então foi uma noite de horror. E aí Deus ainda fala para eles: olha, não saiam não se espantem com os gritos de horrores, não saiam para nada, fiquem lá dentro e comemorem a minha Páscoa. Ou seja, vocês vão fazer um jantar, ele explica como é que ele queria o jantar, e vocês vão estar comemorando internamente em família, e lá fora o mundo todo sendo horrorizado. E aí entra a passagem do Salmo: 1000 cairás ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja que o espírito da morte tem que obedecer a Deus. Ele chegou então, deu meia-noite, o espírito da morte entrou no Egito, e houve-se um grande horror, gritos e gritos. Você tem que ver essa passagem, é muito forte. Gritos começaram a morrer desde o animal, o primogênito de cada animal na casa, até chegar um ser humano da casa, o filho mais velho. Para quem não sabe que é primogênito, quem tem mais de um filho, o seu primeiro é o primogênito, tá? Imagine o espírito da morte entrando em todas as casas no Egito, matando desde os animais até o ser humano, os primogênitos. E aí era um horror, né? E aí então Deus falava para eles não saírem. O espírito da morte tinha que passar, olhar, e por ordem de Deus, onde ele visse a marca do sangue marcado na porta, que foi uma orientação de Deus aos judeus, ele deveria saltar sobre aquela casa, passar por cima dela, não entrar. Então, porque Páscoa significa saltar sobre, tem nada a ver com ovo de Páscoa, chocolate, essas coisas. A palavra Páscoa significa saltar sobre. Então, passa por cima, passa. Amém, igreja? Então, compreender esse mistério. Eu ia falar um pouco mais na frente, porque está chegando já em uma época, vai ser em abril só. Mas eu queria dizer isso porque há uma marca de Cristo, do sangue do Cordeiro de Deus, marcado nesta casa aqui. Ó. Bata no teu peito e fala: eu sou o templo, meu corpo é casa. E sobre os umbrais dessa casa há uma marca do sangue do Cordeiro de Deus. Nem a morte pode entrar aqui. Diga amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Obrigado, Jesus. Olha, mas pastor, que contradição é esta? Eu vejo muitos crentes morrendo. Você vê, inclusive, de doenças fatais, vejo de acidente. Você vê. Pois não temas, diz as Escrituras Sagradas, quem é que pode matar o corpo. Temos aquele que, além de matar o corpo, pode matar a alma também. Agora ele diz o seguinte: Jesus fala: aquele que crê em mim, mesmo que morrer na terra, viverá eternamente. Amém? Eis aí o mistério, amado. O que não é filho não permanece, mas o que é filho permanece para sempre. Esta é a passagem que nós devemos guardar no nosso coração. Alguns vão querer pagar para ver se isso é verdade. Que pena, que eles vão pagar para ver. Vão pagar um preço muito alto para ver. Mas você não precisa ver para crer. Jesus entrou numa reunião que ele havia marcado depois de ressurreto. Ele marcou aquela reunião antes de ser sepultado. Olha, vai acontecer comigo isso, mas tal dia vocês vão lá em tal lugar que eu vou estar numa reunião com vocês. Os discípulos foram naquele dia da reunião porque Deus falou, Jesus falou: olha, aconteça o que acontecer, vocês vão naquele dia em tal lugar. Já estava marcado uma reunião com eles. E Jesus ressurreto, 3 dias ficou lá no inferno, pregando e mostrando a glória dele sobre aquelas almas perdidas. E aí o que acontece? Ele vem então ao encontro dos seus discípulos naquela reunião, entra parede adentro, com o corpo glorificado. E aí então o que acontece? Eles ficam em desespero, né? Ficam atemorizados. E um deles acabava de dizer: o que aconteceu? Estão dizendo que Jesus ressuscitou, está vindo aqui. Foi marcado um encontro, ele confirmou aquela reunião, ele encontrou as mulheres, encontrou alguns discípulos no caminho. Eu falei com ele, eu não acredito, só que se eu ver. E eu tenho que ver e ainda tenho que tocar na ferida dele. Eu quero tocar, se eu tocar, e se eu ver e tocar, eu acredito. Tomé, né? Aí nessa hora que Jesus entra: vem cá, Tomé, toca aqui, vem tocar aqui. Quando ele vê Jesus, ele se prostra. Quando ele vai e toca na mão de Jesus, naquelas chagas, naquelas feridas, ele se prostra com o rosto em terra, em desespero. Jesus fala: você agora me chama de Deus meu. Ele fala: Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Então, é como se fosse arrependido do que havia falado. Aí Jesus fala para ele: agora você crê porque me viu. Pois bem, eu vou te dizer uma coisa muito mais feliz: bem-aventurados são aqueles que hão de crer em mim sem nunca ter visto. Ele está falando de nós, igreja.
Por isso que você não precisa ver. Alguns vão pagar para ver, vão pagar um preço caro. Mas você que é cristão, não é crente, você crê naquilo que você não vê. Simplesmente porque Deus colocou em você algo chamado fé, que é um dom de Deus, porque você tem ouvido a palavra. E aí você, pelo ouvir a palavra, o Espírito Santo se encarrega de dar a você a convicção de que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aliás, passarão os céus e a terra, mas essas palavras aqui jamais vão te passar. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Então, amados, falamos então até agora que muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos que somos de Deus, daquele que é maior, e que o inimigo, o mundo inteiro jaz no maligno, no inimigo, vive nessa ilusão que nós acabamos de falar. Mas agora, amados, eu quero voltar a que o apóstolo Paulo falou. Há pouco eu li Filipenses 3. Ele dizia: eu estou avançando. Vamos ler de novo lá? Não vou ler tudo, mas eu vou pegar alguns trechos só. Filipenses capítulo 3 de novo. Ele diz lá: avançar para o alvo, né? Ele diz no versículo de número 14, prossigo, ou seja, estou indo adiante, né? No versículo 13, lá no finalzinho, ele fala: eu não olho mais para trás, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e procuro avançar para as que estão adiante de mim. Ele falou que está bem adiante de mim é o alvo. Olha o alvo da salvação, né, amados? Conquistar a salvação. Diga, conquistar a salvação. O objetivo daquele apóstolo, ele está dizendo: não fico olhando para trás, não fico lembrando da minha vida antes, eu fico só olhando para a minha salvação. Eu tenho um objetivo, eu quero ser salvo. Amém, igreja? Ele quer conquistar a salvação. Aleluia. E eis aí o motivo do tema esta noite: conquistando, tomando posse da bênção. Amém? Conquistando, vírgula, tomando posse da bênção. Aleluia. Porque o detalhe é o seguinte, amados: Jesus veio trazer boas notícias, boas novas. E quais são as boas novas que Jesus trouxe? Ele disse: olha, se alguém quer ir para o Pai, eu não falo de mim nas coisas, eu falo daquele que me enviou. Se vocês dizem que eu sou bom, precisa ver aquele que me enviou. Olha que coisa, ele exaltando o Pai. Vocês acham que eu sou bom? Falava para os discípulos. Pois bem, vocês não viram aquele que me enviou. Aliás, eu não falo nada de mim, eu falo tudo que eu falo e faço. Eu falo e faço por ele, das coisas que ele me ensinou, que ele mandou que eu fizesse. Então, igreja, olha um filho exaltando o pai. Aliás, está na palavra de Deus que aquele que honra pai e mãe tem seus dias prolongados na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Mas a igreja precisa aprender que Jesus veio trazer uma boa notícia. Essa boa notícia é justamente essa. Vamos lá em João 14, em nome de Jesus. São várias notícias que Jesus veio trazer, mas começando pela questão da visão que Deus me deu hoje sobre a mensagem. Vamos começar em João 14, no versículo 6, onde Jesus está dando uma notícia maravilhosa. O apóstolo Paulo não falou: eu estou buscando o alvo, eu estou focando, olhando só para a minha conquista. Você também tem buscado a sua salvação, igreja? Aqui tudo vai passar, amados. Vai ser num piscar de olhos, sem que ninguém espere. Esse mundo vai acabar. Aonde está isso, pastor? Sabe que não é exagero de crente isso aí? Então, só se a Bíblia é mentirosa. Mas seja todo homem mentiroso, Deus não. Isso está registrado em 2 Pedro capítulo 3, que fala sobre a vinda de Jesus e como vai ficar o coro final dessa terra. Então você tem que procurar lá, estudar um pouquinho mais. E ali até diz que vai aparecer no final dos tempos, quando se aproximar dessa época, escarnecedores que zombam desta palavra. Então, aí você medita ali que você vai ver claramente que Jesus está voltando e que há muitos escarnecedores realmente zombando e escarnecendo da tua fé. Mas você não se esqueça que a salvação é individual. Fica firme com Jesus. Amém? Voltando aqui em João 14, se você está focado na tua salvação, se você realmente está buscando tomar posse daquilo que você quer conquistar, Jesus fala: eu tenho a direção para você. Qual é a direção? Eu. Olha só, ele chama para ele porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a vida. Então ele diz: eu, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está por terra, acabou a mentira de Satanás aí.
Existem outros que podem interceder para mim poder chegar a Deus. Todo caminho leva a Deus. Mentira. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. Ele é o caminho, ele é a verdade, não é uma das verdades, ele é a verdade e é a vida. Não há outra vida a não ser em Deus. Amém? Em Jesus. Agora eu peço que você vá em Lucas, porque eu estou te contando que Jesus veio trazer boas notícias ao cristão. Você é cristão? A boa notícia é que você está no caminho certo. Olha para o teu irmão do lado. Você está no caminho certo. Pergunta se ele é cristão. É cristão? A pessoa respondeu que sim. Então agora você pode afirmar. Realmente você está no caminho certo. Amém? Glórias a Deus. Vai em Lucas, por favor, amados. Tem uma outra boa notícia para cristãos. E a boa notícia é essa. Você não acabou de dizer que muito maior é o que está em você? Amém? Então olha o que ele diz aqui, ó. E olha o que ele diz em 10 de Lucas, versículo 19. Jesus diz aos seus discípulos, né? Eis aí vos dei autoridade. Todos encontraram Lucas 10, 19? Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não é uma boa notícia essa, amado? Porque evangelho não é religião, amado. A pessoa não sabe nem o que significa a palavra evangelho. Esses crentes, esses evangélicos. Primeiro que a palavra evangelho significa portador das boas novas. Para quem não sabe o que significa a palavra evangélico, porque evangelho é boas novas. E um evangélico é portador, conhecedor. Ele está de posse do conhecimento das boas novas. Deus tem dado a vocês conhecimento? Então, você é um evangélico. Então diz assim: eis aí, olha que boa notícia. A primeira é que você está no caminho certo, está buscando Jesus, está no caminho da salvação. A segunda notícia boa é que Ele te deu autoridade para que você e eu possamos pisar em todos os serpentes e escorpiões. Você sabe que no mundo espiritual o que significa isso, né? Anjos caídos, demônios, e sobre todo o poder do inimigo, do maioral deles, né? E nada, absolutamente, ele coloca a palavra, faz questão de deixar claro, absolutamente, não se deixe por enganar, realmente não vai acontecer nada, absolutamente nada vos causará dano. Diga glórias a Deus. Olha outra boa notícia, vá lá, por favor, em Mateus capítulo 10. Jesus nos trouxe uma arma para podermos entrar nesta batalha, a qual nós temos que começar diariamente a enfrentá-la. E a batalha começa com você enfrentar a tua própria carne, porque a Bíblia diz que a tua carne, a minha carne, a nossa carne guerreia contra o Espírito de Deus. Eles são opostos. Onde está escrito isso, pastor? Gálatas capítulo 5. Você pode ir lá depois estudar, isso não é a mensagem da noite, mas lá diz, em Gálatas 5, a partir do versículo 16, que a nossa carne luta, guerreia com Deus. Então nós temos que a primeira luta nossa é com a nossa própria carne, porque a nossa carne ela vai perecer, vai voltar para o pó. O seu ser verdadeiro é o interno, é o homem interior, a alma, o espírito. Então você tem que dominar a carne, não deixar a carne te dominar. Amém, igreja? Então, voltando aqui, eu pedi que você fosse em Mateus 10, por quê? Porque Jesus veio trazer uma arma para você lutar. Começa você lutando com a tua própria carne, e depois você vai aprender a lutar contra potestades, que talvez estejam agindo em pessoas que você mais ama. Depois que você dá a continuidade na leitura de Mateus 10, 34 em diante. Eu vou ler só o 34, para você saber que a boa notícia é que ele trouxe uma arma potente, a espada. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Diga glórias a Deus. Por que você está glorificando a Deus se ele vem trazer uma espada? Hoje existem outras coisas mais potentes. Hoje, mas você tem que ver o tempo que Jesus vivia, que não havia nenhuma arma mais potente revelada ao homem, que o homem tinha conhecimento. A arma mais potente da época de Jesus era a espada. Então ele está dizendo, ele trazer a arma mais potente que você, ser humano, conhece para lutar. Amém? Só que você tem que entender que tudo que Jesus fala tem duplo sentido. Se você levar isso ao mundo espiritual, a espada ainda é a arma mais potente, porque a espada é a palavra dele. Aleluia. E pela palavra dele todas as coisas foram feitas. E assim pela palavra dele também tudo foi destruído no tempo de Noé. Bastou ele falar. Ele cria e ele mesmo dá a palavra para destruir. E ele dá essa palavra para você, dá a espada, te ensina como você toma posse.
como você deve enfrentar o mal, com a palavra dele, com a espada dele. Diga glórias a Deus. Então está aí. Eu vim trazer uma espada para vocês. Boas notícias. Quais são? Vocês estão no caminho da salvação. Estão buscando Jesus. Segundo, qual é a outra boa notícia? Que Ele te deu uma autoridade. Do nome dele, para você vencer todo o mal. E nada vai te causar o dano. Enfrentar o próprio inimigo, o maior deles. E nada vai te causar dano porque Ele está em você. Amém? Ele habita em você. Você crê nisso? E Ele nos ensinou até a guerrear também. Nos dá a espada, a sua palavra. Mateus 10, 34. Agora outra boa notícia. Vai lá em Juízes. Velho Testamento. Juízes. Você que ainda não consegue folhear bem. Juízes vai assim. Você tem que ver que tem os livros, os 5 primeiros ali. Depois tem alguns outros livros. Depois você viu que tem reis ali, né? Reis. Só que os juízes são sempre antes dos reis, porque antes de haver reis no povo de Israel, haviam os seus juízes. Deus ainda não tinha constituído, porque Ele não queria. O rei era Ele. Mas um dia o povo quis imitar os povos pagãos e quis ter rei. Então aí você vai ver o livro dos reis. Mas antes disso Ele nomeava juízes. E quem eram os juízes? A escola bíblica sabe. Homens capacitados por Deus, ungidos, separados, para julgar os povos que oprimiam o povo de Israel. Por isso que eles são chamados de juízes. Amém? Aí você vai encontrar um monte de juízes ali. Esther, Sansão, Gideão, e aí vai, tem um monte, né? Mas vamos parar aqui no Gideão, capítulo 6 de Juízes. Porque nós estamos falando de boas notícias do reino dos céus. Que o Evangelho é boas novas do reino dos céus. Amém, igreja? O reino que não findará. O reino que não terá fim. Diga glórias a Deus. Aleluia. Esse reino é o que Deus está te convidando para que você faça parte dele. Aliás, Ele te escolheu antes de você escolher a Ele. Ele te escreveu na glória eterna como filho dele. Éramos criatura, mas passamos a ser adotados por causa de Jesus. Isso é motivo de glorificar a Deus? Glórias a Deus. Então quais são as boas novas? Basta você para chegar a esse Deus maravilhoso. Continua seguindo Jesus. Qual outro caminho? Só Ele, não tem outro. Esse caminho vai te levar a você a salvação, até encontrar-se com Deus. E Ele diz, mas só que no meio do caminho você vai enfrentar o mal. Mas eu te dei a autoridade de você enfrentar esse mal. Te dei armas para isso. E Ele vai dizer agora aqui, em Juízes capítulo 6, que você jamais estará sozinho. Por quê? Porque aqui é uma comparação. Esse juiz, Gideão, ele nem imaginava. Você pode estar pensando, Gideão, e nem imaginar, quem sou eu? Eu preciso de oração. E quem sou eu? Meu Deus do céu, o pastor falou uma coisa que eu não tenho essa fé, eu não tenho essa condição. Não é você que tem, é o que está em você que tem essa força. Porque eu estou em ti, diz o Senhor. É essa passagem que eu quero ler para vocês. Gideão também, a coragem que ele teve, vamos entender o que Gideão era. Eu sei que a maioria já conhece, mas vamos dar sempre a oportunidade daqueles que estão iniciando, que não esteve conosco em ministrações semelhantes, né? Sempre a gente volta, porque são histórias bíblicas, fatos registrados na Bíblia, que nos faz avivar a nossa fé. E o próprio Espírito Santo testifica essa verdade. Amém, igreja? Quem é Gideão? Gideão, ele é um dos membros de uma família do povo de Israel. Esse povo estava andando errado, segundo a carne, estava fazendo o que era desagradável a Deus, e por causa dessa coisa que eles faziam que era desagradável, se misturou muito com povos pagãos. Olha para o teu irmão do lado, fala, não ande com o mundo, não faça amizade com o mundo. Amém, igreja? É um perigo fazer amizade com o mundo. O mundo, eu estou indo para as baladas porque eu quero buscar lá as almas. Vai nessa, o diabo te atrai para lá e te rouba a tua alma. Você busca as pessoas que estão no mundo aqui, em oração, não se sentando na mesa com eles. Amém, igreja? Então, o que diz essa palavra é isso, amado. Esse Gideão aqui, ele é do meio daquele povo que estava rebeliou contra Deus, porque acostumou com as coisas do mundo e começou a desagradar a Deus. Você vai observar no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga 7 anos. Meu Deus, é um bocado de tempo, né, amado?
Você está passando uma lutinha de alguns meses, já está aí, ai Senhor, imagina 7 anos entregue na mão de piratas. Esse povo midianitas, para quem não sabe, eram piratas do deserto. Aonde eles invadiam, as terras que eles invadiam, eles saqueavam tudo, levavam mocinhas, tudo embora. Arrebentava com as mocinhas, levava como escravas, os filhos daqueles povos. Só deixava velhos e homens ainda amputados. Eram piratas do deserto, saqueavam tudo. E os midianitas já tinham saqueado por várias vezes Israel. Foram 7 anos de saques, porque o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. É o povo de Deus, amado. Você imagina, amado, o julgamento começa por Israel. Nós temos que entender que o Israel é um modelo. Israel de hoje é um cristão. Você é um modelo do que o Deus vivo quer dos homens aqui na terra. Se você se mistura com os povos do mundo, que diferença você tem com o povo do mundo? Nenhuma. Então você não é um modelo de alguém para ser, no mundo espiritual, mostrado e glorificado por Deus. Quando Deus olha para a terra e fala, olha lá, que filho amado, que filha amada. Será que Ele pode falar isso de nós, amados? Diga amém? Que assim seja então, que Ele possa falar lá da glória, olha meu filho amado, olha que filha amada que eu tenho, né, amados? Agora, em nome de Jesus, entenda que esses israelitas, eles estavam fazendo o que era mal, estavam 7 anos entregues por Deus na mão dos piratas do deserto. E aí, isso que eles faziam, para não perder as suas filhas, para não ter os seus jovens assassinados, eles faziam buracos, cavernas, ou se escondiam nas cavernas, nas montanhas. Quando sabiam, ficavam o tempo todo fiscalizando, né? Quando aqui o inimigo vem, aí com certeza ficava sabendo da vinda deles, mensageiros, está chegando os midianitas aí. Eles já corriam se esconder nas cavernas. Se você estudar essa passagem, você vê que eles ficavam o tempo todo se escondendo. E quando eles se escondiam, não dava tempo de fazer mais nada. Os midianitas vinham e encontravam ninguém, mas levavam tudo que tinha. Levavam toda a plantação deles, levavam tudo. E aí estava muito perto da colheita dele. Sempre falo errado, deixa eu ver aqui para não falar bobagem. Estava perto da colheita dele. Capítulo 6, então, trigo, estava perto da colheita de trigo, amados. Sabe o que esse Gideão faz? Já tinha sido colhido, aliás. O Gideão fala assim, faltava só malhar o trigo. Gideão fala, sabe de uma coisa? Eu não aceito que esse povo venha e roube tudo que nós trabalhamos com muito suor, plantamos, Deus mandou chuva no tempo certo. Eu não aceito isso. O Gideão teve uma ideia. Ele pegou toda a colheita da família dele e levou para o lagar. O que é lagar? Lagar é um lugar onde se amassa as uvas. Mas não era tempo de uva, era tempo de trigo. Que a uva dá no verão, no calor, e o trigo dá no inverno. Então ninguém ia no lagar nunca. Ele teve essa ideia brilhante. Vou levar toda a colheita da minha família para o lagar. Ele nunca vai imaginar que eu estou lá malhando o trigo no lagar. Porque tem que malhar, senão vai perder o trigo. E ele ficou malhando lá o trigo enquanto as outras famílias eram saqueadas. Eles estavam escondidos, mas as coisas deles eram tudo saqueadas. Mas esse homem teve essa sabedoria. Sabe quem se sentou debaixo de uma árvore e ficou lá só observando a inteligência? Diga, Deus o homem gosta, ama homens inteligentes. Sabia, igreja? Use sua inteligência. Deus deu a você um cérebro. Tem pessoas que ficam acomodadas, e ficam o tempo todo dando o jornal vendo crise. Que crise? O mundo está em crise, você está em Cristo. Amém, igreja? Para de olhar para isso aí, não olha para isso não. Olha, fala, vai cair 1000 ao meu lado, 10 mil, você que é empresário, não aceite isso. Você que tem um emprego, estão mandando embora, você não será. Mas se eu fui, se você for, fica tranquilo, tem coisa boa lá na frente, olha. Deus vai ver o que vai vir na frente aí. Então é assim que o cristão vive, amados. Vive pela fé no Filho de Deus, amém, igreja? Então, Gideão está lá e quem sentou lá e ficou observando ele? O próprio Senhor. Vamos juntos lá no capítulo, versículo 11. Você se lembra, né, igreja? Quando nós falamos que aparece um anjo, Senhor com letra maiúscula, não é qualquer Senhor, é o Senhor. Um anjo com letra minúscula é um anjo, criatura feita para servir a Deus e os filhos de Deus. Mas um anjo com letra bem maiúscula assim, diga, é o próprio Senhor, o Filho de Deus, diga amém? Então olha quem veio, Jesus. Lá no Velho Testamento, Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de uma árvore, de um carvalho, né?
que está em Ofra, que pertencia a Joás. Aí tem a genealogia toda ali, né? Estava o Gideão malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então virou-se o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Olha aí, vem orar para o teu país, livra o Brasil dessa corrupção, igreja, livra o Brasil desse mal. Cadê os valentes que falam: sabe uma coisa, vou parar de ficar assistindo televisão, eu vou buscar para meu país, eu vou determinar, vou lá às terças-feiras e eu vou junto com a igreja determinar que esse espírito da corrupção vai cair por terra e meu país vai ser uma bênção. Vai lá, livra. Você está vendo isso? Você viu o nosso povo, está tudo lá, Senhor. Ele falou para o anjo, né? O Senhor. Só que ele não sabia que era o Senhor. Ele viu que era um ser angelical ali conversando com ele, mas estava tão avoado que ele nem percebeu que era o próprio Senhor conversando com ele. Aí o Senhor fala para ele: vai lá então, vai nessa tua força, vai nessa tua sabedoria, nessa tua inteligência e livra Israel. Vamos ver aqui, amados. Está entendendo a palavra, igreja? Aí o que ele fala? Olha quando ele fala: livra Israel da mão dos midianitas. Deus falou para ele: porventura, por que ele está dizendo que pode fazer isso? Porventura não te enviei eu, ou seja, não te escolhi? Você, cristão, tem certeza que Jesus te escolheu? Quem disse isso a esse respeito? O próprio Senhor. Não foi vocês que me escolheram, eu os escolhi. Então ele está dizendo assim: pode orar, determina, eu estou dizendo, vocês têm toda a autoridade. Acaso não o Senhor que disse isso? A igreja está compreendendo que o diálogo é o mesmo? O mesmo Senhor que falou com o Gideão está falando com a sua igreja. Pode orar, igreja, pode determinar, pode tomar posse. Eu falei isso, disse o Senhor. Eu estou dizendo, diz o Senhor. Ele está dizendo: vai nessa tua força, Gideão. Mas Senhor, aí vai continuar, vai tentar questionar Deus. Então, veja o versículo 15. E ele disse: ai, Senhor meu, como posso eu livrar Israel? Eis que a minha família, ele vai para as coisas naturais, né? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Essa hora Deus fala, tornou o Senhor a falar, né? Já que eu estou contigo, diga glórias a Deus. Ele está dizendo assim: porque eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga glórias a Deus. O inimigo vem com esse monte de coisa aí, com essas montes de tranqueira. Cuidado com a crise. Você vai ver o que vai acontecer. Não olha para isso não, amado. Não vai acontecer nada, porque o Senhor é conosco. Ele está à frente de todas as coisas que são nossas. Diga amém, igreja? Então esta é a boa notícia, amados. Qual é a boa notícia? Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A boa notícia é que eu vos dei autoridade, a minha autoridade. Eu sou maior do que todas as coisas, disse o Senhor, e eu vos dei a minha autoridade aí na terra. Aí na terra vocês podem agir como se fosse eu, em meu nome. Amém, igreja? E ele diz: além de vocês poderem usar da autoridade, eu dou a arma para vocês, a minha palavra, o meu nome e a minha palavra. Depois ele diz: não fique olhando para as circunstâncias, porque eu escolhi vocês, eu vos dei essa autoridade, eu estou à frente das coisas. Diga amém? Então, igreja, confirmando isso no Novo Testamento, vai que alguém deixa o diabo falar na mente: mas isso é o Velho Testamento, isso é lá para o Gideão, não é para nós não. Então tá bom, vamos então no Novo Testamento. No Novo você acredita? Então vamos em Mateus 28, por favor, onde Jesus se despede dos seus discípulos, que ele vai ter que subir, ele vai ter que sentar do lado do Pai para cumprir a profecia. O meu Senhor, Davi viu, ele disse: eu vi o meu Senhor na visão que ele teve. Eu vi o meu Senhor assentando-se ao lado do meu Senhor. Aleluia. Porque o meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta aqui à minha direita, até que os inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. É a visão que Davi viu. Davi. No Salmo ele viu essa visão do filho se assentando como vencedor do lado direito do Pai.
E Jesus fala assim: se vocês que crerem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz e farão maiores ainda. Sabe por quê? Porque eu vou lá para junto do meu Pai interceder por vós. Mas não vos deixarei órfão, meu Espírito estará em vós. Por isso que você diz, você louvou, muito maior é o que está em nós. Amém, igreja? Continuando aqui, Mateus 28, para você ver o Novo Testamento. É o último versículo do capítulo 28 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, então ele deixa a seguinte mensagem: você é discípulo? Amém? Ele confiou a nós, discípulos, a missão que ele diz aqui agora. Ele ensinou-nos a guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, aleluia, até a consumação do século. Diga glória a Deus. Em momento nenhum, em circunstância nenhuma, nós estaremos sós. Diga amém? Louvado seja o Senhor. Pense bem, amados, aquele que criou o céu e a terra nos escolheu para sermos vencedores. Você crê? Você pode glorificar? Amém, Jesus? E quem garante que sempre o Senhor está conosco é Ele mesmo. Estarei sempre convosco. Então, amado, olha para o teu irmão do lado, siga avante, conquiste, tome posse da Deus. Amém, igreja? Mas não duvide, viu? Olha para ele e fala: não duvide. Então vamos ver em Marcos. Por que Deus está mandando dizer isso? Vamos em Marcos capítulo 11. Olha por que Deus fala isso. Nunca deixe a dúvida vir no seu coração. Ah, mas será? E se será? Você perdeu tudo, vai começar tudo de novo. Você viu aquelas brincadeiras que fala assim: você tem que fazer, vai lá. Se você errar, tem que voltar lá no começo. É a mesma coisa. Duvidou, tem que voltar lá no começo de novo. A mesma vai começar tudo de novo. É assim, amado. Ah, pastor, amado. Se você duvidou de Deus, para tudo, desce e volta lá no começo. Mas tudo de novo, começa todo de novo. Confessa Jesus como teu único, suficiente Salvador de novo. Peça perdão para Ele, para teus pecados. E fala daqui para gente: eu vou confiar no Senhor, vou buscar mais, vou renovar minhas forças. Se você duvidou, amado, veja bem o que Jesus fala. Marcos, eu falei em Marcos para os irmãos, capítulo 11, e versículo 23, Jesus está dizendo: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso, versículo 24, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém, igreja? Você creu na tua bênção? Amém. Conquiste ela pela tua fé, tome posse dela. Mas tem um alerta de Deus aí, ó. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, depois da carta aos Hebreus, você encontra a carta de Tiago, do apóstolo Tiago. Lá no capítulo de número 1, você encontra Tiago 1 e um outro alerta de Deus, do Espírito Santo agora, sobre a questão de duvidar. Versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha, não pense este homem que vai alcançar, ou que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcançará, porque é homem inconstante. A Bíblia está dizendo, algumas dizem, é homem de ânimo dobre, que significa exatamente isso, que não tem firmeza. Aí continua, inconstante em tudo que faz, ou em todos os seus caminhos. Amém, amém? Então está aí o recado de Deus. Você deve crer. Quando eu falo, mas pastor, às vezes tem essas dúvidas no coração, comece de novo. Confesse Jesus como teu único Salvador de novo. Recomeça de novo, peça perdão para Ele. Luta contra essa dúvida, faz uma campanha, jejua, mortifica esse lado da tua carne, porque se caso contrário, você andou tudo isso aí em vão. Então, no nome de Jesus. Ah, mas você tem que voltar lá atrás de novo, fica tranquilo, ele te carrega no colo depois, viu? Está cansado? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor. Amém, igreja? Nunca se canse de fazer a obra de Deus, jamais. Vamos ver um exemplo bíblico agora de tomar posse, de conquistar. Vamos ver aqui, vamos em Josué, capítulo 14. Já estamos com horários já ultrapassados, mas eu vou tentar
me abreviar o máximo possível. Josué, capítulo 14. Eu vou o máximo possível explicar, ao invés de lermos aqui, porque o tempo não nos permite. Quem conhece a história do povo de Israel sabe que eles foram libertos do cativeiro do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e que eles saíram de lá com os sinais maravilhosos que Deus derramou, né? Amaldiçoando o povo do Egito. E depois que houve um sinal de morte de todos os primogênitos, que eles foram liberados. Mas depois Deus tocou no coração, permitiu que alguém chegasse no ouvido do faraó e falasse: siga eles, já estão perdendo muitos escravos indo embora. Aí eles vão ficar diante do Mar Vermelho e vindo o exército do faraó atrás. Aí você conhece a passagem, que eles estavam tudo ali murmurando, e aí começou o Moisés a orar, e Deus falou: Moisés, fala para esse povo parar de falar, murmurar e orar, perdão, marchar, porque você vai tocar nessa água agora, você toca nessa água, ela vai se abrir. Então ele tocou, o mar se abriu, nós estamos resumindo. Eles estão caminho, você sabe que eles podiam chegar do lado de lá, quando viram o mar se fechando sobre o exército de faraó, já podiam dizer: ah, que bênção, olha, Deus derrotou o império nos nossos olhos. Deus tem feito maravilhas nos teus olhos, grandes coisas maravilhosas, mas a próxima sempre parece que é um desafio para você. Não aceite isso não, amado. Olha só para o alvo, vai focando. O Deus que vive em você é maior do que tudo. Supere as barreiras com a força de Deus no seu interior. Diga amém, igreja? Porque esse povo era para estar bem tomando posse da bênção, eles não tomaram posse. Deus permitiu, porque no mundo espiritual havia acusações. Ah, Senhor, o mesmo que acusou João lá estava acusando eles. Ah, mas também fazendo isso com eles é moleza, assim. Abrindo um mar para eles passar, derrubando lá, isso aí qualquer um, até eu. Já faz isso aí. Então, por que está falando isso? Porque isso não é justo. Isso não é justo, assim qualquer um crê. O que você quer então falar de diabo? Eu quero que o Senhor deixe eles passar à vontade das coisas, privações. Eu quero que eles, permita que eu tente eles. É assim, amado. E assim vai. No mundo espiritual a mesma coisa. O inimigo, diz a Bíblia Sagrada, que ele fica o tempo todo em redor procurando um motivo de te acusar diante de Deus. Porque se ele te acusar e essa acusação for pertinente, ele vai ganhar de Deus a liberação de tocar na tua vida. Amados. Então, use do poder, use da palavra para você vencer o mal. E nunca duvide no teu coração do poder desse Deus. E Deus permitirá porque Ele quer te receber glorificado. Ele não quer receber nenhum chorão lá na glória, não. Nenhum murmurador. Nenhum que duvide do Senhor. Quando você entrar na glória, os anjos vão estar dizendo amém. Os anjos vão te receber como vencedor, como aquele que venceu todo o mal, porque soube usar as armas de Deus, soube usar a palavra de Deus, soube usar a fé. Mas pastor, não pode essa palavra, eu não consigo. Você não, criatura, eu não estou falando de você, estou falando daquele que habita em você. Deixa ele viver, não é você que vive mais. Só solte palavras de vitória. Determine palavras de bênçãos na tua vida e na vida das pessoas que você ama. Amém, queridos? Está faltando isso no meio do povo cristão, porque o inimigo está lançando sempre setas, tentando te derrotar, fazer você ser cauda, e você nasceu de novo para ser cabeça. Diga glória a Deus. Então, igreja, em nome de Jesus, essa passagem de Josué, eu vou resumi-la. Então esse povo faz um monte de bobagem no deserto, e Deus fica irado com eles. E a maior bobagem que eles fazem é quando Deus fala assim: olha, a terra está ali, está pertinho já. Agora você já pode ver, ó, depois desse rio aí, ó, esse grande rio aí, a terra está lá, do outro lado. Diga Rio Jordão. Bem? O Rio Jordão é como se fosse um grande oceano, você quase não vê o outro lado. Ele foi matar do outro lado lá, viu? Só vocês atravessar esse grande rio aí, e não se preocupem, como é que vão atravessar esse rio? Vocês vão acabar de atravessar o mar? O que é um riozinho agora? Então não pensem nisso aí. Atravessou o mar, eu abri o mar aqui, não é? Tanto é que depois, para quem não conhece a história, Josué, quando sucedeu Moisés, abriu o Jordão para aquele povo passar. Você sabia disso? Quantos sabiam fazer assim? Olha, um pouco sabiam disso, né? A gente precisa saber que Josué sucedeu Moisés, e a geração, não aquela dos que fizeram um monte de barbaridade daqueles 40 anos, que era para eles entrarem naquela época em que Deus falou: mande os espias lá. E é claro que 12 é mais fácil do que uma multidão atravessar rio sem ser visto, né? 12 atravessou fácil, devia ter embarcações, alguma coisa que fizeram eles atravessar, ou então foram por caminhos mais distantes.
Mas eles foram, os 12 espias, um de cada tribo foi espiar a terra. Deus falou, mande 12 espias e veja se a terra que está lá não é a terra que eu falei quando você estava no cativeiro. Então eles vão, os 12 espias vão, só que os 12 voltam até com o fruto que Deus falou, peguem um fruto lá e mostre, peguem o que vocês encontraram lá e traga para o meu povo ver, e incentive-os a entrar nessa terra. Eles voltam e falam, olha, tudo é verdade, realmente a terra lá é maravilhosa, tudo que Deus falou é maravilhoso, olha o fruto de lá, que maravilha. Mas tem um detalhe, o povo que lá habita é muito poderoso, jamais vão ter condições de vencer aquele povo, eles são gigantes. As fortalezas daquela cidade são muito fortes, jamais vamos conseguir ultrapassar aquelas fortalezas. Aí Josué e Caleb diz, que isso? 2 só, de 10, 2, olha o número, muitos estão chamados, mas pouco, olha o número, amados, de 100, de 12, 2, faz um cálculo aí. Leprosos, de 10, um só veio glorificar Jesus. Olha qual que é o percentual. Jesus fala, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Não é porque Deus quer que seja assim, é porque o homem dá mais ouvido às trevas do que à luz. A igreja está compreendendo? Começa a bater no teu ouvido quando o inimigo fala uma coisa, repreenda essa voz que fala, aceite só a voz que fala das coisas de Deus. Amém ou amém? Tua casa do Senhor, teu lar do Senhor, teu marido do Senhor, tua esposa do Senhor, teus filhos do Senhor. Não tem nada inimigo nesse mundo não, amado. Tudo pertence ao Senhor. O mundo já dorme no maligno, mas nós sabemos que somos de Deus. Amém? E muito maior está em nós. Amém ou amém? Então, o que acontece? Esses 12 voltam, 10 ficam dizendo, mas não podemos entrar lá. Mas Josué e Caleb não aceitam, principalmente Caleb. Caleb fica tão irado que ele fala, eu vou resumir, porque se eu for ler tudo não vai dar. Ele fica tão irado que ele fala assim, não façam isso, ei, esse povo, assim como Deus fez as maravilhas no Egito, nos tirando de lá, e se esqueceram do Mar Vermelho, de tudo, Ele vai nos fazer vencer esse mal, que Ele estando conosco, quem é que pode com a gente? Mas eles não acreditaram, não, começaram a murmurar, queriam até bater em Moisés, e começaram a chorar, dizendo, se tivéssemos ficado no Egito, olha, o povo ingrato. E para que esse negócio de seguir igreja, antes tivesse ficado no mundo mesmo, na região que eu estava, misericórdia. Até parece que você foi oferecida a você uma religião nova. As religiões vão ficar tudo aí, irmão. Mas só vai ser salvo as almas que estão marcadas, seladas com o selo do Espírito Santo, com a marca de Cristo. Amém, igreja? Continuando aqui. Então, o que acontece? Deus ira-se com aqueles 10 e com o povo que se rebelou. Ele fala, Moisés, eu cansei desse povo. Eu cansei. Eu vou destruir esse povo todo. Chega. Vou dar um novo povo para você. Esse povo é murmurador demais. Já cansei meus ouvidos de ouvir a murmuração deles, o que estão fazendo com você. Chega. Aí Moisés vai, intercede, pede. Deus fala, tá bom, eu vou cumprir minha palavra. Porque Moisés fala, Senhor, imagine o que esse povo vai falar, Senhor. As nações que sabem da história. Senhor, não faça isso. Deus testando Moisés, né? Moisés podia ter falado, é verdade, Senhor, manda fogo nesse povo, queima aí. Como eu conheço alguns que fazem isso. É isso mesmo, Senhor, manda fogo. Não, Moisés não, é sacerdote, ele foi lá, ele é profeta de Deus, falou, não, Senhor, não faz isso não. Esse povo, o que o mundo vai dizer? Que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui, realmente? Eles não vão compreender que esse povo que é rebelde, vai falar que o Senhor que é um Deus mau. Aí Deus se agradou, falou, Moisés, você está convertido mesmo, né? Tá bom, Moisés, eu vou levantar uma nova geração. Essa geração não vai ver a minha face. Essa geração não vai entrar no gozo eterno, não vai entrar nessa terra. Eles vão morrer aqui no deserto, o cadáver deles vai ficar aqui. Mas a geração futura, ensina essa geração futura a me adorar, porque essa geração futura vai ver a terra prometida. E aí conta você, Josué, e você, Caleb, fala para Josué, dê a Caleb o que ele quer. Ele falou, Senhor, eu avistei tal terra lá, achei tão lugar, tão maravilhoso aquele lugar, pois diga a ele, Josué, que é dele essa terra. Então Josué fala, Deus mandou dizer que aquela terra que você viu lá, vai ser sua para sempre, vai ser da tua descendência. Aí quantos anos se passam, amados, disso aí, quem conhece a palavra, 45 anos se passaram.
para que Josué e Caleb entrassem, 40 para aquele povo peregrinar, mais 5 que é a entrada daquele povo, a nova geração já dentro da nova terra, para tomar posse. Quando chega o momento de Caleb estar diante da terra que ele falou 45 anos atrás, ele falou, passou, vamos ver essa passagem, ele vai lendo Josué, eu só tinha 40 anos de idade, quando Deus falou, você se lembra, que eu e você, ele se agradou da nossa posição, daqueles 10 não se agradou, inclusive todos que murmuraram, aquela geração toda morreu, é uma nova geração aí. Nós já invadimos as terras, já dominamos Jericó, só que eu quero aquela terra que foi prometida, aquela terra lá. Você lembra? Passaram 45 anos, só que meus ossos estão firmes, eu estou já com 80 e tantos anos, quer ver? Quer ver coisa linda, mas? Oh meu Deus, veja no capítulo 14, versículo 6. Todos encontraram? Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, ele disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Nessa ocasião não era nem o Josué, era Moisés, eu me equivoquei, tá bom? Ainda é Moisés o líder. Homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Está falando agora com Josué, né? Sucessor de Moisés. Tinha eu, Caleb fala, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar aquela terra, e eu lhe relatei o que sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, mas estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele tempo? Tal agora ainda é para combate, tanto para sair com ele como para voltar. Agora, pois, me dá este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaguins, os grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para desapossar, como prometeu. Aleluia. Olha o que ele fala, certamente o Senhor será comigo para desapossar aquele povo. Aleluia, igreja. Irmãos, não importa o tempo, Deus te prometeu, Ele vai amar, Ele vai com você até o final, no nome de Jesus. Então, amados, lições que nós devemos tomar disso aí. Quando Deus fala, guarde essa palavra, e vá olhando só para o alvo, para onde Ele te mostrou, vá para conquistar. Então, no nome de Jesus Cristo, tome uma posição de vencedor a partir de hoje, cristão. Deus está falando com você essa noite. Avance, olhe para frente, conquiste, tome posse da bênção. Amém, igreja? Por favor, a conclusão é João 12. A conclusão dessa noite é João 12. O tempo já não nos permite. João 12, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44. O resumo do ensinamento de Jesus está aqui para nós. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Olha, exaltando o Pai. Quem crê em mim, não em mim, quem crê em mim, não em mim. Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Diga glórias a Deus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho dito.
essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que devo dizer e anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. E as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me disse, assim falo. Diga glórias a Deus. Palavra de vitória então é Salmo 91, eu peço vocês colocar em pé. A palavra de vitória é Salmo 91 dessa noite. Pois o Senhor diz assim, lá no versículo de número 7: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? No mundo vocês vão ter tribulações, aflições, mas fiquem firmes, porque eu venci. Amém? Então, 1000 vai cair ao lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te acontecerá. Algumas dizem, te sucederá. Praga alguma chegará à tua casa. Alguma diz, nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces nenhuma pedra. Pisarás o leão, a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e mostrarei a ele a minha salvação. Se prepara, Deus vai mostrar a glória dele na tua vida. Amém? Mas ele fala, creia e não duvide. Se você crer, verá a minha glória, diz o Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Avance, olhando só para o alvo. Olhe para a tua conquista. Deus é contigo. Vamos tomar posse da bênção juntos? Aleluia. Senhor, aqui está teu povo, que esta noite ouviu a mensagem do teu Espírito, Senhor. Nós vamos parar de olhar para trás. Vamos agora olhar só para o alvo, para o foco da nossa salvação. Buscar também a nossa família, pois este é o nosso ministério. Cristão tem um ministério de sermos aquilo que Jesus determinou, bênçãos. Então, no nome de Jesus, transforma vidas essa noite, Senhor. Eu peço a tua unção sobre cada um para testificar essa mensagem, e que ao sair dessa porta aqui, Senhor, o Senhor encontre os seus verdadeiros adoradores, que te adoram lá fora, não só aqui dentro, em espírito. É uma campanha de libertação também para a sua vida. Poxa, pastor, eu não estou presente aí, queria tanto fazer uma campanha dessa. Tem como você fazer, só você entrar em contato comigo, no e-mail que está passando agora aí, que eu vou te orientar como você fazer essa campanha. Entre em contato comigo, eu farei questão de te ensinar como você fazer essa campanha. Vou te enviá-la, a folha, envia online por via e-mail, você vai imprimi-la, você vai fazer essa campanha e honrará o Senhor na sua fé, em nome de Jesus. Primeiro, entre em contato comigo, no e-mail que passou na telinha agora aí, eu farei questão de te responder e te orientar sobre essa campanha poderosa do Senhor nesta comunidade. Você que quer iniciar a campanha, que já pegou a folha, não precisa preencher agora, você vai colocar-se em pé e vamos falar com Deus a respeito da tua causa, em nome de Jesus. Se alguém que inicia hoje em sua casa, olhou esse culto anteriormente, já recebeu a campanha via e-mail, já imprimiu, já está preparado para iniciar a campanha, coloque-se em pé também, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Você vai falar com Deus, eu não conheço a sua causa, Deus conhece, mas é necessário que você faça essa petição, através de oração e súplica, diante do altar de Deus. Então você vai falar com Deus, enquanto o pastor fala ao microfone, e você vai expor o motivo ou os motivos que você inicia esta ou estas campanhas. Faça isso agora, em nome de Jesus, enquanto eu oro aqui. Senhor, aí estão os seus filhos, aqui na igreja, na internet, aqueles que estão iniciando a campanha, estão expondo diante da tua presença, através de orações e súplicas, como o Senhor determina na tua palavra que deve ser, na decência da ordem, as coisas espirituais. Pois aí estão o seu povo, está cada um do seu povo,
com uma folha da campanha da libertação, a qual será preenchida depois. Mas este é o momento que já estão apresentando ao Senhor. Registra, Senhor, a fé deste povo e honra a eles nesta fé em Cristo Jesus, o teu Filho. É o que eu te peço, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Amém. Você já está, teu tempo de falar com Deus? Na internet também, então agora você vai preencher em casa depois, mas faça nesse momento a oração com todos os seus irmãos, a oração coletiva, dizendo: Senhor, eis-me aqui, diante da tua presença, mais uma vez, agora em conjunto com os meus irmãos, pois cada um de nós, e o Senhor ouviu as nossas petições, mas agora juntos nós declaramos a nossa fé, pois esta campanha nós somos, porque a tua palavra diz que nós somos vencedores. Este mal cairá por terra, e eu darei testemunho da tua glória sobre esta campanha, porque o Senhor é o meu Deus, único e verdadeiro, em nome de Jesus. E eu sei a quem entrego neste momento esta causa, e te glorificarei com testemunhos. Amém? Então, está aí a oração feita com fé. Preenche em casa e venha 7 semanas cumprir a campanha no nome de Jesus. Pode se sentar e fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Eu quero orar pela sua causa também. Assim também, se tiver alguém na internet com campanhas do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé com a sua campanha e vamos fazer a oração coletiva. Digam: Senhor Deus, eis-nos aqui mais uma vez diante da tua presença. E agora, Senhor, junto com os meus irmãos, oramos para declarar publicamente a nossa fé, como declaramos desde o primeiro dia. Eu te louvo, Senhor, e te exalto pela fé que o Senhor me concedeu, de estar aqui disposto, crendo, confiando somente no Senhor. Aliás, só o Senhor é Deus. Por isso eu declaro publicamente que ao receber esta vitória, eu te glorificarei com testemunho, que caiam por terra todos os inimigos de Deus. Um a um serão envergonhados, e o Senhor será exaltado em tudo e em todas as coisas, em o nome de Jesus. Eu sou sim, porque a tua palavra diz que eu sou. Esta campanha eu serei, como a tua palavra garante, mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém? Aleluia, que assim seja. Eu concordo com cada oração que você fez, concordo com as suas orações e declaro publicamente, junto com você, no mundo espiritual, reconhecemos, está ligado aqui na terra, o que nós acabamos de ligar agora, está ligado com Deus, que você realmente é mais que vencedor, e um por um desses inimigos que estavam agindo nessas causas, um a um serão envergonhados, e você será exaltado, porque se humilhou na presença do Altíssimo. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esta glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você que terminou a campanha, dobre a folha e coloque no vaso de oração. Você que está na internet, terminou a campanha, entre em contato comigo de novo. Eu vou te orientar como você fazer com a campanha após o término, no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.